Olha isso aqui que o profeta vai dizer. O profeta vai dizer para nós que a imagem da besta é virginécia. Meu Deus, peraí, irmão. Aquela imagem da besta que fala como o dragão é a virginécia, foi isso que ele disse. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olha aí. Agora, judaísmo e romanismo e protestantismo, isto é, as virginécias, se consolidarão juntas na forma da federação de igrejas. E será como Jesus disse em Mateus 24 e Apocalipse 13:4. E engana todos que habitam sobre a terra através daqueles milagres que ele tinha poder de fazer, consolidar essas igrejas, estas igrejas, à sua vista, dizendo, na vista da besta, dizendo àqueles que habitam sobre a terra, que deveriam fazer uma imagem à besta que teve a ferida mortal pela espada, mas viveu. O que o profeta disse para nós? Que os protestantes que trazem a imagem da besta são as virgens nécias. Espera aí. Não, mas ele fala coisa pior do que isso. Tá preparado? Olha isso aí, ó. Dá uma olhada. E quando a virgem nécia saiu, que já tinha recebido a marca da besta, você diz, marca da besta, irmão Brana? Isto mesmo, certamente. Caim também recebeu a marca e saiu. O que foi isto? Quando a igreja batista, quando a igreja pentecostal, quando a igreja presbiteriana tomou uma marca da besta ao invés de receber o Espírito Santo, eles saíram de Deus e fizeram uma organização. O que eles fizeram? Tomaram uma falsa esposa do mundo, trouxeram Jezabéis pintadas para dentro de tudo mais, com cabelo curto e vestindo shorts e saias, e de uma moda de Hollywood, pregadores saíram aceitando eles, diáconos com 2 ou 3 esposas e reticências. Mombrana está dizendo para nós aqui que as virginécias já receberam a marca da besta. Meu Deus do céu! Usando shorts e por aí vai. Tá me soando meio que a esposa de Ló. Tá me soando meio que a esposa de Ló. Mas eu não acho que na linguagem de Deus estas são as virgens nécias. Mas na linguagem denominacional, essas são as virgens nécias. Na linguagem denominacional, essas seriam as virgens nécias. Mas na linguagem de Deus é um outro grupo. As virgens nécias é um outro grupo. Ó, ele está dizendo que receberam a marca da besta. Não é isso que a Bíblia diz que as virgens nécias acontecem com elas. Dá uma olhada aqui em Apocalipse 15:2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ninguém aceitou marca nenhuma. Agora, se você não entende a linguagem do profeta, irmão, você se perde tudo na curva. Passa reto, toma a carreta, a carga perde. É igual aquele navio que Paulo estava. Não sobrou nada. Porque não ouvia o que ele dizia, não é? Aí você diz, mas quem disse que Apocalipse 15:2 são as virgens nécias? O profeta. Leia aí. Agora, em Apocalipse 15, o remanescente da semente da mulher, os quais eram santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram encontrados neste mar de vidro. Estava cheio de fogo, sangue, chamas vermelhas lambendo o fogo de Deus. Eles haviam alcançado vitória sobre a besta, Roma, e sobre o seu número, e a letra do seu número, e sobre a sua imagem, confederação de igrejas, e tinham saído. Os santos da tribulação, o remanescente da semente da mulher. Tá vendo? Não é isso? Agora, vamos falar um pouquinho mais dessa linguagem do profeta. Dá uma olhada aí. Está preparado? Jesus não disse que as virgens saíram para se encontrar com Cristo? Algumas delas dormiram na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima vigília. Mas na sétima vigília então surgiu o som. Eis que o noivo vem. Saí para o encontrar. E aqueles que dormiam despertaram. Até lá atrás na era, até Pentecoste, despertaram. Está vendo? Desde a sétima era da igreja, até lá atrás despertaram. E essas que estavam nesta era da igreja, vivas, foram transformadas. E elas entraram. E bem na hora que elas entraram, as virgens nécias vieram e disseram, queremos comprar um pouco do seu óleo. Mas elas disseram, só temos suficiente para nós. Vá até os que o vendem. E enquanto elas estavam tentando receber esse óleo, o noivo veio. Nunca houve um tempo na história em que os episcopais, batistas, metodistas, presbiterianos, os jornais estão cheios disso. Os jornais religiosos estão louvando a Deus que estas virgens nécias... Olha o que os jornais estão chamando de virginécia.
Os jornais religiosos estão louvando a Deus que estas virgens nécias agora estão tentando receber o Pentecostes, tentando receber o Espírito Santo. E será que as pessoas percebem que isso não acontecerá de acordo com a palavra de Deus? Enquanto elas estavam tentando retornar, o noivo veio e levou a sua noiva embora. E elas foram lançadas nas trevas exteriores para o juízo, porque rejeitaram seu convite. Todos foram convidados. Deus em cada era enviou sua luz e ela tem sido rejeitada. E agora, hoje não é diferente dos outros dias, de rejeitar o dia da visitação. Quando Deus está fazendo uma visita à igreja e ao povo, receba isto então. Não protere até o próximo ano, até o próximo avivamento. Esta é a hora. Hoje é o dia de salvação. E lembre-se, Deus nunca enviou uma mensagem qualquer dia que ele não a tenha vindicado com o sobrenatural. Jesus mesmo disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Mas se eu faço as obras, creiais nas obras, se não puder crer em mim. E quando você vê isso claramente manifestado, agora, o tempo tem chegado que ela, de quem que ele está falando? Virginécia. Agora, o tempo tem chegado que ela rejeita isto. Então ela é furada na sua orelha com uma sovela e ela nunca ouvirá isto. Agora ela toma para si mesma a confederação das igrejas para ir direto e tomar a marca da besta. É um perigo muito grande nós não entendermos a linguagem do profeta. A hora que ele está usando a linguagem dos denominacionais para falar com os denominacionais e a hora que ele está usando a linguagem de Cristo para falar com aqueles que são de Cristo. Você entendeu? Então, olha, essas virgens nécias que os jornais chamavam de virginécia, que lá talvez Livelle chamava de virginécia, talvez os demais pregadores chamavam de virginécia, não era virginécia. Mas o profeta, tá bom. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, as virgens nécias às quais vocês estão se referindo, de shorts, de Jezabel, isso não é virginécia, irmão. Isso é esposa de Ló. Virginécia real é Ló. Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada aqui, ó a perguntinha que fizeram para o profeta. O que acontece com os crentes nascidos de novo que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece com ela? Peraí, mas crentes nascidos de novo que estão nas denominações, mas não na noiva de Cristo. Mas peraí, mas isso é virginécia? De acordo com alguns jornais e alguns teólogos, a resposta é sim. O que o irmão Brana vai responder? Responde para nós, irmão Brana. Ora, eu acho que eu expliquei isso agora há pouco, tá vendo? Eles entram na tribulação, eles são martirizados na tribulação. Surgem no final, depois do milênio, para o seu julgamento. Tá vendo? Porque a Bíblia diz que os outros mortos não reviveram até que acabasse os 1000 anos. Então houve uma ressurreição. Então surgem os dois, justos e injustos, e foram julgados por Cristo e sua noiva. Ele veio à terra com milhares vezes milhares de seus santos. Está certo? Sua noiva. O juízo foi estabelecido, os livros foram abertos e outro livro foi aberto. Qual era o livro da vida? Ele separou de lá os bodes e as ovelhas, tá certo? Isso aí não tinha nada a ver com a noiva. Ela se encontrava lá, mesmo julgamento, a rainha e o rei juntos. Ele veio com seus santos, milhares vezes milhares lhe ministravam, porque é a mesma repetição do que acontece depois dos 3 anos e meio, só que em uma escala muito maior, não é? Sua esposa, o juízo foi estabelecido, então as ovelhas foram separadas dos bodes. Se lembram da outra noite? Eu falando sobre a pequena meditação, para que vocês entendessem a meditação do vaqueiro. Estão vendo? Aí está você. Não, esses são eles, a igreja, as pessoas que estão nas denominações, que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem, mas nunca vão enxergar ela. Nunca será pregado a eles. E aqueles, numa multidão mista, os quais são pregados, e ela vai passar bem por cima da cabeça deles, a menos que seus nomes estivessem no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas eles serão boas pessoas. Eles serão ressuscitados novamente e lhes será dada uma audiência. Serão julgados pelo próprio grupo que pregou a eles. Não sabeis vós que os santos hão de julgar a terra? A eles será pregado. Vejam, a eles será pregado pelo mesmo povo que testemunhou a mensagem para eles para sair daquilo. Veja. Perguntas e respostas sobre os selos. Mais uma aí, já estamos encerrando. Agora, as 5 virgens se perderam? Eu presumo que eles estão fazendo a pergunta sobre as 5 virgens e as 5 tolas. Agora, se você esteve conosco nos últimos estudos sobre Apocalipse, você descobre que estas virgens não se perderam. Mas não foi-lhes permitido ir nas bodas do casamento, mas elas sofreram perseguição e foram martirizadas.
e ressuscitaram novamente na ressurreição geral do último dia. Essas são as pessoas onde ele separou as ovelhas dos bodes. Vejam, eles tiveram que comparecer no juízo. Você diz, bem, irmão Brana, nós não temos que comparecer à igreja? Não, não, Senhor. Nós não comparecemos diante do juízo. Nós estamos agora diante do juízo. Deus pôs nossos pecados sobre Cristo e nós, aquele que ouvir a minha palavra, em São João 5,24, e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não mais juízos para a igreja. Ela é tomada no rapto, olha só o que ele vai dizer, e retorna, depois de 3 anos e meio, para retornar, e retorna para passar juízo sobre as pessoas que não receberam o Espírito Santo. Paulo não diz que quem de nós se atreveria a levar uma causa na justiça a um magistrado injusto quando não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Nós nos assentaremos com Cristo e julgaremos reis, sacerdotes e julgaremos as pessoas para as quais pregamos. E lhes dissemos acerca do batismo do Espírito Santo e eles se recusaram a recebê-lo. Pense nisso. Não, elas nunca se perderam, mas elas nunca estarão na noiva. Elas vieram na segunda ressurreição, mas nunca na noiva, e foram julgadas de acordo com a maneira que eles trataram a luz que elas receberam. Agora, esta parte cabe a Cristo, mas elas não se perderam.